Bom dia, povo querido. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo ler Bíblia. Vamos ler essa palavra que nos alimenta, que nos transforma. Amém? Venha comigo ler Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like já no começo do vídeo. Abençoe esse vídeo, que chegue o máximo de pessoas possível. E ative o sininho. Vai lá, ativa o sininho para o YouTube entender e mandar toda vida que a irmã Mary colocar um capítulo da Bíblia no YouTube. Aí ela será enviada para você, certo, queridos? Deus abençoe. Esse mês de dezembro nós estamos lendo Mateus, né? Visto que é o nascimento de Jesus comemorado no dia 25 de dezembro, como um memorial, né? Porque a gente não sabe se foi dia 25, de fato, de dezembro, mas é comemorado em muitos países, não em todos, mas em alguns países a gente comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Então, colocou no meu coração de ler o Mateus, nascimento e ressurreição de Jesus, porque ele vive, ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, queridos. Ele está entre nós, o reino dos céus está dentro de nós. Aquele que crer em Jesus sabe que ele está muito vivo dentro de nós. A palavra dele é viva e eficaz. Queres ouvir a voz dele? Leia. Aleluia, Jesus. Vem comigo ler Bíblia. Vamos se encher dessa palavra que nos fortalece em momentos de crises, em momentos de alegria, nos dá ânimo para entender que o crente caminha de vitória em vitória. Certo? Capítulo 10 de Mateus, que nos diz assim: a escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. Esse livro de Mateus foi escrito por o próprio Mateus, queridos. Então, algumas vezes tem alguma atitude deles que foi escrita de uma maneira um pouquinho diferente, porque foi visto com outros olhos, né? Às vezes foi o Lucas que viu, às vezes foi alguém que contou para Marcos, e aí Marcos escreveu, porque Marcos era um discípulo de Pedro, né? Então, ele escreveu os contos que foram contados. E Mateus, ele escreveu o que viu, porque ele andou com Jesus. Igual Lucas escrevia o que via, porque ele andou com Paulo. Então, temos que entender as coisas quando foram escritas e os momentos que foram escritos, né? Muitas vezes a gente acha, né, alguma coisa que é comentado, porque nunca ouviu falar, mas temos que ver que na época que foi escrito, era diferente. Então, tem que ver o contexto, tem que ver a história do dia, do tempo que eles estavam ali escrevendo e vivendo. Por isso que é bom ler e estudar um pouquinho, né, irmãos queridos? Deus abençoe vocês. Vamos na leitura. Capítulo 10 de Mateus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Tendo chamado os 12, ele deu autoridade para que os discípulos orassem pelos enfermos, endemoniados, espíritos imundos fossem expelidos. Ora, versículo 12. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, que foi Jesus que deu o nome de Pedro para Pedro, porque o nome dele era Simão. Então começou a ser chamado Simão Pedro. Por quê? Pedro quer dizer pedra. Então, a pedra, né, que seria edificada a igreja era Cristo. Mas Pedro estaria sobre esta rocha. Que ele entendia que a casa de Pedro, a esposa, a sogra, toda aquela família estaria edificada a casa dele sobre a rocha. Por isso ele chamou ele para ser o primeiro pastor, para apacentar tanto os 11 que ficaram, para apacentar os primeiros cristãos. Pedro foi o escolhido como autoridade por Jesus. Por isso ele colocou o nome de Pedro. Pedro, pedra angular, né? Aquele que edificaria depois dele ser assunto aos céus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos lá, continuando. Então ele começou a chamar primeiro Simão, por sobrenome Pedro, que foi esse sobrenome, foi Jesus que deu para ele. E André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Vamos entender. Primeiro, Simão Pedro e André, seu irmão, irmão de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. O João, irmão de Tiago, que era filho de Zebedeu. Então, vamos entender, ó. O André era irmão de Jesus, ó. Apóstolo, esse primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. Aí já era filho de Zebedeu, o Tiago. E o João, que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu também. Lembra que ele chamou, eles estavam na praia, eles lavaram a rede e saíram e foram? Então, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, que era ele mesmo que estava escrevendo, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, que era outro Tiago, e Tadeu. Simão, o Zelote, era outro Simão, não era o Simão Pedro que Jesus tinha botado Pedro, era outro Simão. O Zelote e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu. Então, nisso tudo deu 12, né, meus irmãos? Glória a Deus. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomei rumo aos gentios, nem entreis, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. De preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Por que Jesus fala isso aqui aos 12? Entre os 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Por que ele falou isso, queridos? Porque os samaritanos, é como eu volto a dizer, eles não adoravam ao Deus Criador. Eles adoravam as criaturas, as seitas deles religiosas. Eles não adoravam ao Criador, eles adoravam as criaturas. Eles adoravam outros seres, eles procuram adorar qualquer outra coisa, menos o Criador que fez os céus e a terra. Então, ele não deu preferência para essas pessoas que não querem receber a Jesus como Criador, a Deus como Criador. E essa foi a seguinte ordem. Versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos. Tá aqui, irmãos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não cobre para fazer isso. Tá aqui a Bíblia. Não cobrar para fazer isso, discípulos. De graça recebestes e de graça dais. Vai, porque e pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Não importa o grau de santidade que tu tenha, porque Deus te alcançou pela intimidade que tu buscou com o Senhor. De graça recebestes, de graça dais. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, e nem sobre os vossos cintos. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que ele quis dizer? Vocês vão se disponibilizar a fazer a minha obra. Eu vou levantar pessoas que vão abençoar o ministério de vocês. Tem que entender a palavra para não haver heresia sendo pregada e murmurações. Mas agora a minha irmã acabou de dizer que de graça recebeis e de graça dais. Não cobrar por alguém ser liberto. Eu vou orar por ti, você vai ser liberto e aí você coloca um dinheirinho lá na minha conta como um pagamento. Não, irmãos. Não é desse jeito. Agora, se tiveres precisando de algo, o Senhor te diz, não precisa nem levar 2 túnicas, porque eu vou mandar a provisão. É isso que ele está dizendo. Ele vai levantar alguém, ele vai prover. Se creres no Senhor Jesus, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes.
Quem é digno de receber e de te hospedar? De tanta intimidade que tu tens com o Senhor, tens feito pelo Senhor, o Senhor vai providenciar hospitalidade e tu não vais pagar por isso. Porque o Senhor vai prover alguém com coração bondoso, com coração salvo, cristão, que vai te apoiar, que vai te hospedar, que vai te abençoar o teu ministério. Versículo 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. Ó, seja educado, né? Saudai-a. Não como um arrogante que chegou e agora precisa ser servido. Não, não. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Versículo 13. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se te receber bem, se entender a bondade de Deus que há em ti, a casa é abençoada. Agora, se ficar falando de ti por trás, murmurando de ti por trás quando tu vira as costas, ou quando tu sai, ou quando tu chega, ou se coloca um prato na mesa, mas de mau coração, que não seja verdadeiro, a bondade que tu tens, que tu estás fazendo de puro coração, volta para ti. É isso que o Senhor está dizendo. Não te preocupa que eu vejo tudo. Versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Você tenta 1, 2, 3 vezes, seja qual for o teu chamado naquele lugar, naquela casa, você vai fazer o seu melhor. Se não te ouvirem e ainda blasfemarem, levantando coisas contra ti e não aceitarem o santo evangelho, a Bíblia diz aqui, ó, baterás até sacudir o pó dos vossos pés. Deixar na mão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai abandonar aquela cidade, aquelas pessoas? Não, talvez vai passar um tempo, Deus vai enviar outras pessoas que aí, de acordo com o querer do Senhor, vão dar ouvidos, ou se não der ouvidos, Deus vai enviar outros, porque enquanto Jesus não voltar, ele não desiste. Amém? Só que o nosso intuito de querer salvá-los para Cristo tem que ser o melhor. Não chegar com arrogância nesse lugar, nessa casa, como se, né? Não, mas com hospitalidade. Se houver sinceridade entre ambas as partes, a paz reina e acontece o melhor do Senhor. Quando não houve, quando não existe a sinceridade de coração de ambas as partes, o Senhor retira, o Senhor anula a bênção sobre aquela casa e sobre aquela cidade. Amém? É desse jeito. É desse jeito. A palavra, ela é viva e eficaz e ela não mente. Versículo 15. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por isso, se a pessoa não der ouvido ao evangelho, está ali um pastor sofrendo, uma família sofrendo, anunciando o santo evangelho por amor à sua alma, mas você não dá ouvido, vai chegar um tempo que o Senhor vai usar de outra forma, vai levar para outro lugar, vai retirar da igreja, vai colocar em outra igreja. A obra do Senhor, ela não para, mas o juízo que teve para Sodoma e Gomorra foi ser destruída com fogo. Por quê? Porque estavam cheios de imoralidade sexual, estava cheio de idolatria naquela cidade, o Senhor consumiu com fogo. Né? E aí, o que acontece nessa palavra? Ele diz, maior juízo para esta cidade no dia de hoje, que não deram ouvido a Jesus Cristo, do que foi para Sodoma e Gomorra. Olha só, meus irmãos. Então, é forte, vamos dar ouvido à palavra de Deus enquanto há tempo, vamos dar ouvido à voz do Senhor enquanto estamos aqui, ó, diante dessa verdade que liberta filhos, liberta casa, liberta esposo, liberta esposa, aonde essa palavra entra e é vivida de fato, repreendendo, anulando as obras da carne, vivendo as obras do Espírito, de fato sendo lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, a paz reina nesta casa, nesta igreja, neste bairro, nesta cidade. Versículo 16. E eis que vos envio como ovelhas para meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Olha, Jesus já sabia o que os discípulos iriam passar, o que a igreja primitiva iria passar, e o que hoje, de outra forma, mas estamos passando. Perseguições. Ele já tinha falado aqui, irmão, tá tudo, a Bíblia é atualizada. Meu Deus. Olha lá. Versículo 18. Tribunais e açoitarão nas sinagogas. Versículo 18. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servires de testemunho a eles e aos gentios. Olha só, ele já estava falando aqui, ó, o que queria acontecer lá com Pedro, com Estevão, com Paulo. Ele já estava falando aqui para os discípulos, irmãos, ó. Olha como a palavra do Senhor, ela se cumpre à risca. Versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora, oh, aleluia, vos será concedido o que haveis de dizer. Ele estava dizendo, não te preocupa, que na hora que você abrir a boca, é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir a vossa defesa. Oh, aleluia, Jesus. Que glória. Por isso que é bom ter uma consciência pura. É bom andar de acordo com o Senhor. É bom ter oração. Versículo 20. Visto que não sois vós que vos falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem vos fala. Olha só, irmãos, ele já sabia que ali eles não estariam mais junto com eles em físico, mas ele estaria à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Espírito Santo já haveria de estar com eles como Consolador fiel. Ele já estava aqui, ó, falando que depois ele disse, não temais, que eu não vou deixar vocês órfãos. Aleluia! Ai, Jesus, que coisa mais linda, irmãos. Que palavra gloriosa. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. Meu Deus. Olha aí, irmãos, ele já sabia que a falsidade iria existir, que a mentira, que a fofoca, iria existir para destruir, não para um conselho para edificar, né? Mas a opinião destrói, o conselho edifica. Ele já saberia que irmãos entregaria à morte outro irmão, e o pai ao filho. O filho haverá de se levantar contra os seus progenitores e os matarão. Quer dizer, os filhos se levantarão e matarão seus pais. Quem já ouviu falar disso? Palavra de Deus se cumpre e é atualizada, irmãos? Quem já ouviu falar dos demônios, das consciências perturbadas, de a ganância, da avareza, do dinheiro, de filhos matando seus pais? Tá aqui, ó. E levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Muitos odeiam os cristãos, irmãos, muitos. Meu coração se entristece quando às vezes eu vejo, né, passa, relance alguns vídeos dizendo, esses crentes têm que sair da terra mesmo, eles estão dizendo que eles estão esperando alguém vir buscar eles como um ladrão. Então que esse ladrão vem e rouba esses crentes tudo para nós ter paz na terra. Eles não sabem nem o que fazem, nem o que falam, irmãos, como todos eles falam, porque haverá muito choro naquele dia que os crentes saírem da terra. Você vai procurar uma igreja, você não vai encontrar mais um pastor, você não vai encontrar paz na terra, porque será levada, o Espírito Santo não estará mais. Vai ser muito choro. A Bíblia diz, não desejais o dia do Senhor teu Deus. Por quê? Porque será trevas e não luz para aqueles que ficarem. Meu Deus, seremos odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quem lembra de Daniel? Ser fiel até o fim e receberás a coroa de glória. Ser fiel até o fim. Pode assolar a enfermidade, pode bater tudo na sua porta. Seja fiel ao Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Creia nele.
Creia nele, porque desde o princípio ele está trabalhando ao nosso favor. Aleluia. Que maravilha, Jesus. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Irmãos, versículo 23, capítulo 10 de Mateus. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Querendo dizer, vai ser assim, de uma cidade em cidade, importante aonde tu está pregando o Evangelho, sendo fiel ao Evangelho, sendo fiel a Cristo. Se te perseguirem, se não entrar no mesmo pensamento e começarem a levantar falso testemunho de ti, abençoa, segue a paz com todos e vai para outra cidade. Faz o quanto tu puder naquela cidade. Não deu, vai para outra. Somos peregrinos nesta terra, guiados pelo Espírito Santo. E isto é palavra, irmãos. É palavra do Senhor. Oh, aleluia. Sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Essa palavra nos liberta. Versículo 24. Os discípulos o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Cada um tenha o seu lugar, um respeitando o outro. Respeite as suas autoridades, respeite o seu patrão, a sua patroa. Tá aqui, ó, versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Vou explicar esse versículo 25 para não haver confusão. Lembra quando o Senhor Jesus ia e expulsava os demônios e curava? Eles diziam, esse aí está fazendo em nome do Beelzebu. E era o mestre, era o Deus Todo-Poderoso, era o nosso Jesus. Beelzebu é um dos demônios muito forte lá no inferno, mas ele não tem nenhum poder acima do nosso Deus, porque todo o poder está nas mãos do nosso Senhor. Lembra em Apocalipse 14 que quando a cólera do Senhor quando ele se encolerizar contra a maldade deste mundo, ele pegará, ele é o Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra, ele pegará o inferno, o diabo e todos os seus anjos e todo aquele que não crer nele e lançará o inferno no lago de fogo para ser destruído eternamente. Então, quem tem mais poder do que o Beelzebu? Quem tem mais poder de colocar eles lá das luzes do céu para baixo? Quem tem mais poder? Mas eles diziam, esse aí faz em nome do Beelzebu, desfazendo o poder do mestre. Então ele quis dizer aqui, ó, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Basta ninguém se achar, eu sou o Senhor. Não, eu sou o servo, coitadinho. Não, todo mundo serve a Deus com a mesma maneira, irmãos. Tá aqui, ó, basta o discípulo ser como seu mestre e o seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quer dizer, se me chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Querem dizer, aqueles que me servem também vão chamar, vão dizer que não faz o nome do Senhor, que é falso profeta, que heresia. Lembra da Jezabel que perseguia Elias? Jezabel, o espírito de Jezabel é todo aquele que persegue aquele que prega a palavra, que vive a palavra, que quer se afastar, que busca santidade. Esse espírito de Jezabel, que atua tanto em homens quanto mulheres, tanto em ordem eclesiástica quanto aos pequenininhos, esse espírito demoníaco chamado de Jezabel, ele tenta destruir a voz profética. Ele tenta destruir, desfazer, distorcer, destripar a palavra verdadeira do Senhor. Então, se chamaram eu de Beelzebu, quanto mais para vocês. Esse povo vai se levantar contra a verdade, mas aquele que acreditar que eu sou Jesus Cristo, que posso entrar na sua casa, libertar, salvar, transformar, este será chamado meu filho, meu herdeiro. Aleluia, Jesus. Versículo 26. Portanto, não os temais. Tá aqui, irmãos, versículo 26. Não os temais,
pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem o oculto que não venha a ser conhecido. Existe falso profeta, existe mentira debaixo do tapete? Não te preocupa, vai ser revelado. Alguém se intrometeu na sua vida tentando destruir, denegrir a sua imagem diante do céu. Não te preocupa, versículo 26, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem o oculto que não venha a ser conhecido. Por isso é bom ter consciência limpa com Deus, ter oração, ter sinceridade com o céu. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Ele querendo dizer, o que eu estou aconselhando vocês aqui agora, dizei-o em a plena luz. E o que vos digo ao ouvido, proclamai ao eirado. O que eu estou dizendo a vocês agora, porque não é o tempo de ampliar esta palavra, eu vos digo, vai chegar o tempo que vocês têm que proclamar ao eirado. Chamar ao eirado, chamar ao máximo de pessoas e dizer, denunciar essas práticas dessas pessoas que se levantam contra o evangelho e pregar o evangelho verdadeiro. E chegou esse tempo, irmãos. Chegou esse tempo de nós proclamar ao eirado o que foi falado pelo nosso Senhor Jesus. Aleluia, que se levante mais ceifeiros, mais trabalhadores para esta seara, que se levante mais gente comprometido com a verdade da palavra. Denunciar a idolatria, denunciar a sexualidade imoral, que está acabando com os nossos adolescentes, os nossos jovens. Denunciar a prática imoral, denunciar as obras da carne. Amar o pecador, mas abominar o pecado. Aleluia. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mesmo que te matem, porque tu está pregando o evangelho verdadeiro. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, Jesus Cristo, ó, temei antes aquele que pode fazer perecer, ó, que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Este pode lançar no inferno a alma, quanto pode levar para o céu. Quem é? Jesus Cristo. Só Ele. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse. Não se vende 2 pardais por um asse. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Meu Deus, irmãos. Aqui ele declarou, eu estou no domínio de todas as coisas. Eu tenho conhecimento de tudo que acontece no céu, na terra e no mar. Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos. Ai, Jesus querido, que glória, que palavra é essa no dia de hoje, irmãos? Quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Ele sabe quantos cabelos caem, quantos cabelos nascem, quantos cabelos tens, se não tens. Ele conhece, ele está dizendo assim, ó, pode ter 9 bilhões de pessoas no mundo, eu os conheço. Sei quem me adora e sei quem não adora. Por isso a Bíblia diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A procura, porque ele conhece tudo. Mas ele conhece tudo, por que ele está procurando? Porque tem tanta gente querendo mentir até para o próprio Deus, achando que a adoração lá nas sinagogas, lá nas igrejas, nos grandes palcos, nos grandes shows, e o Senhor, ele sonda o teu íntimo, se tu estás fazendo para homens ou se tu estás fazendo para adorá-lo. Por isso ele está à procura. É um dito muito forte, muito profundo. Não que ele não te conheça, mas é que ele anseia em conhecê-los, em ter mais adoradores do que falsos adoradores. Versículo 31. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Olha só, o que ele quis dizer?
se ele sabe quanto vale um pardal, se que não cai nenhum nem outro sem que ele saiba, quanto mais nós que valemos muito mais do que os pardais. Ele cuida muito mais, se ele sabe dos pardais, quanto mais de nós, irmão, que conhece até os fios do cabelo. Então não te sinta sozinho jamais. O Espírito Santo está mandando eu dizer aqui, eu vou dizer para alguém que se sente sozinho, achando que Deus não está vendo. Deus te vê e Deus te conhece. Portanto, todo aquele que me confessar diante do homem, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, não vamos negar ao Senhor Jesus, em momento algum. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Mais paz, mais a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perder a vida por minha causa, acha-la-á. Nada, ninguém pode ser mais importante do que o nosso Deus em nossa vida. O Senhor não está dizendo para te abandonar a tua casa, a tua família, não. Mas se eles te impedir de tu amar a Jesus, o Senhor está dizendo aqui, ó, se tu não deixar eles por amor de mim, não será digno de mim. Naquele dia eu não vou te conhecer. Agora, se toda a família reconhecer Jesus, vem toda a família, o Senhor ama a família. Agora, aquele que é contra, aquele filhinho, adolescente que quer ser crente, mas eu não vou deixar meu filho ser crente, tu és contra a Deus, então ele não vai te reconhecer. Por isso que ele disse que veio trazer divisão, porque muitas famílias, o filho é crente, o pai não deixa. O pai expulsa de dentro de casa quando o filho aceita Jesus. E o Senhor está dizendo aqui, a palavra não mente. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, por amor de mim, não será digno de mim. É nessa situação. Não é que está dizendo para a esposa abandonar o esposo no ministério que Deus deu, ou para o esposo abandonar a esposa porque não quer seguir. Não, não é essa divisão. Se você acredita no mesmo Jesus, não tem por que andar separado, dividido. Você ama o mesmo Jesus, então siga junto. Para o céu, rumo ao céu, em paz, em comunhão. Agora, se você não acredita em Jesus, você não vai ser reconhecido por ele naquele dia. 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quer dizer, o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta e recebe as palavras do profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Oh, aleluia! E quem der de beber, ainda que esteja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Pode o pai te abandonar, pode a mãe te abandonar, mas aquele que vier dar um copo de água para um dos chamados do Senhor, esse vai receber galardão do céu. Que palavra gloriosa, irmãos! Não vamos deixar de fazer a vontade de Jesus em nenhum momento. Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas Deus com certeza falará no seu coração de uma maneira extraordinária, assim como falou no meu, muito forte.